Olá, tudo bem? O meu nome é Ricardo Ribeiro, eu sou Master Coach e eu te pergunto, qual é o seu problema? Então, pessoal, nós estamos vivendo um tempo no Brasil e no mundo onde as pessoas estão cheias de problemas. Eu não estou falando daqueles problemas cotidianos que todo mundo enfrenta. Estou falando de problemas graves, sérios problemas financeiros, crises que aparentemente não tem como resolver, problemas de casamento, problemas de relacionamento, problemas íntimos, internos. E as pessoas estão desesperadas. Tem gente que pensa em se matar, tem gente que, como diz aí fora, chuta o pau da barraca, tem gente que entra em depressão. A questão é que praticamente todas as pessoas que eu conheço têm problemas sérios para resolver. Por isso eu te pergunto, qual é o seu problema? E por que eu estou falando sobre isso? Porque desde o momento em que eu comecei a trabalhar como coach, e isso já tem praticamente 3 anos oficialmente falando, eu comecei a perceber que o trabalho do coach é ajudar pessoas a resolverem problemas. Na verdade, essa é uma das melhores definições, independente do tipo do problema. Pode ser um problema dentro da sua empresa, pode ser um problema da sua vida, mas o trabalho do coach é ajudar pessoas a resolverem problemas. Então, nesse vídeo, eu quero, de uma maneira objetiva, o mais claro possível, te fazer entender qual é e como funciona um processo de coaching e como esse processo pode realmente ajudar pessoas a resolverem problemas. Então, eu gostaria de que você pudesse ficar aqui nesses 20 ou 30 minutinhos que eu estarei falando, talvez até menos, mas recebe essa informação aí de uma vez por todas, porque esse assunto, coaching, é um assunto que tem sido falado nas novelas, nos jornais, dentro das instituições, nas empresas, nas igrejas, e talvez você esteja correndo por fora, perdendo a oportunidade de conhecer essa metodologia extraordinária. No final desse vídeo, eu vou te convidar a se tornar um coach e ajudar pessoas a resolverem problemas e, é claro, como coach, você vai se tornar especialista em resolver os seus próprios problemas, seja qual for o tipo de problema. Só tem um problema que nós não podemos resolver, é a morte. Mas essa aí, nós sabemos que Jesus Cristo já nos deu o poder de vencê-la e viver eternamente. Mas os outros problemas, sempre há uma solução. Você sabia disso? Às vezes a gente pensa, poxa, não tem jeito, é impossível, o meu caso não tem jeito nenhum. Mas para todo caminho, aliás, para todo destino, existe um caminho. Talvez não seja o caminho que você pensa, talvez não seja o melhor caminho, mas de alguma maneira você pode chegar onde você quer chegar. Basta ter a mentalidade certa, tomar as atitudes certas, fazer as coisas certas, remover alguns obstáculos. Se não conseguir remover esses obstáculos, você atravessa eles, passa por cima, cria caminhos alternativos. E quem vai te ajudar a fazer tudo isso, essa jornada maravilhosa, é um profissional chamado coach. E como é que esse profissional trabalha? Esse profissional, ele vai fazer uma parceria contigo, que geralmente dura entre 5 semanas ou 10 semanas, e esse profissional vai conversar com você uma vez por semana, e ele vai querer entender, o coach, ele vai querer entender qual é o seu desafio e quais são os obstáculos que você tem para resolver esse problema. Então, a primeira coisa que um coach pergunta para você na primeira reunião, na segunda reunião, é o que você está buscando. Nós chamamos isso de ponto B. Então, o que é o ponto B? Ponto B, também chamado de estado desejado, é onde você quer chegar. Então você pode falar para o coach, olha, eu estou com uma dificuldade muito grande porque eu tenho uma dívida de 100 mil reais, eu não consigo entender e pensar como eu posso resolver esse problema. Talvez você diga, poxa, eu estou com uma dificuldade porque eu tento mudar o meu comportamento e não consigo. Eu tento me casar e não consigo. Eu quero abrir o meu próprio negócio, eu quero perder peso, eu quero melhorar o meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa. Então, independente de qual for o problema, nós chamamos de ponto B. Então, a gente às vezes passa o tempo todo pensando, poxa, como é que eu vou resolver meu problema? Como é que eu vou resolver meu problema? Nós ficamos assim, mas dificilmente nós paramos para pensar o seguinte,
poxa, qual é o caminho objetivo, qual é o caminho certo que eu preciso percorrer para chegar onde eu quero chegar? E para responder essa pergunta, várias questõezinhas são levantadas. A primeira questão é a seguinte: onde eu estou? Onde eu estou? Dificilmente a gente para pensar nisso. Então, o coach, ele vai te ajudar a pensar, ele faz perguntas, ele usa técnicas, ferramentas, questionários, metodologias. E essas conversas são muito poderosas, porque o coach, ele faz as perguntas certas. Se você se tornar um coach, você vai aprender a fazer essas perguntas. O coach faz as perguntas certas para você pensar. Poxa, peraí, se eu quero chegar aqui, a primeira coisa que eu preciso saber é onde eu estou. Se você bota no teu GPS do carro, olha, eu quero ir para Belo Horizonte. A primeira coisa que o GPS tenta descobrir, onde é que eu estou. Se eu estiver no Rio de Janeiro, a rota vai ser uma. Se eu estiver em São Paulo, a rota vai ser outra. Se eu estiver em Curitiba ou se eu estiver na Bahia, a rota vai ser outra. Então, não basta decidir onde você quer chegar. Você precisa saber onde você está. Agora, o que significa isso? Saber onde eu estou significa saber o que eu tenho de recursos, saber o que eu já tentei e não deu certo, saber como eu funciono, quais são os meus bloqueios, quais são minhas limitações, quais são minhas crenças limitantes, quais são meus paradigmas, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos de melhoria. Então, veja bem, uma pessoa diz assim, olha, eu tento juntar dinheiro, mas eu não consigo. Toda vez que eu começo, eu não consigo. Legal, nós já temos aqui um desafio. Mas, espera aí, por que você não consegue? Porque eu gasto demais. Então, isso aqui são informações preciosíssimas. É porque eu tenho uma crença no meu subconsciente de que dinheiro é problema. E porque, por mais que eu queira juntar dinheiro, por algum motivo eu saboto a minha economia e eu gasto dinheiro novamente, eu faço dívidas. Então, você vai juntando, porque eu tenho familiares que me pedem muito dinheiro, eu sou muito bondoso, eu compartilho dinheiro e esse meu valor de compartilhar é muito maior do que meu valor de juntar. Então, nesse tempo aqui que você vai conversando com o seu coach, você vai descobrindo coisas importantes que, conforme a necessidade, você vai tratar cada uma dessas questões aqui, vai ressignificar alguns pensamentos, vai falar, opa, peraí, eu empresto muito dinheiro, por que isso acontece? Eu não consigo dizer não, por que isso acontece? O que eu posso fazer para resolver esse problema? Como é que eu posso equilibrar isso entre a minha necessidade e a necessidade que eu tenho de dividir, de repartir? Essas conversas elas vão ajustando você conforme... eu gosto de usar a analogia daquela mesa de som que talvez você tenha ido em alguma igreja ou algum auditório e para o microfone funcionar lá na frente... Em algum lugar tem um técnico com uma mesa de som com dezenas de botões. E aqueles botões eles têm que estar todos eles reguladinhos para que a voz saia agradável. E a nossa vida é como uma mesa de som dessa, que tem botões que nós não conhecemos, mas o coach conhece. Então o coach ele começa a conversar com você e você vai falando, opa, peraí, tem um botão que eu preciso ajeitar aqui, eu tenho que ajeitar outro botão aqui, eu tenho que ajeitar outro botão ali. E você vai ajeitando esses botões durante a primeira sessão, a segunda sessão, e quando você menos espera, tudo aquilo que você queria e você achava que era praticamente impossível, de repente começa a acontecer. Porque o nosso externo, o nosso exterior, é resultado do nosso interior. Mas nós sabemos muito bem o que queremos, mas nós não sabemos por que não conseguimos. Você sabe disso. A pessoa, às vezes, ela diz, eu vou entrar na academia porque eu quero emagrecer. Ela paga a academia o primeiro mês, ela paga o segundo mês, vai uma, duas vezes e desiste. No ano seguinte ela tenta de novo, no outro ano ela tenta de novo, mas ela está sempre com um sonho que não se transforma em realidade por conta de inúmeros obstáculos, obstáculos físicos, obstáculos emocionais, obstáculos visíveis, obstáculos invisíveis. E o trabalho do coach é ajudar essa pessoa aqui a identificar esses obstáculos e descobrir como faz para tratá-los, transformá-los, removê-los, criar caminhos alternativos. Então veja bem isso aqui, ó. Essa jornada para sair do ponto A e chegar no ponto B, ela tem vários fatores. O primeiro fator é o seguinte,
o que realmente o meu cliente está buscando. Porque a pessoa talvez ela diga que está buscando uma coisa, mas não é isso que ela está buscando. Alguém fala, olha, meu desafio é juntar 50 mil. E aí no processo de coaching eu converso com ela, mas por quê? O que você tá, qual é o objetivo? Qual é a real intenção de você que tem por trás disso? Aí a pessoa diz, não, é porque tem uma casa vendendo por 50 mil reais, um terreno, e eu preciso dos 50 mil. Opa, então peraí, a pessoa não quer a casa. Aliás, ela não quer o dinheiro, ela quer a casa. De repente, nós podemos descobrir outras maneiras dela conseguir essa casa, uma negociação, a troca num carro, e etc. Então, o coach ele ajuda você a pensar. Veja bem, tudo muda depois de uma conversa com o coach. Outra coisa, imagine que aqui nesse percurso de sair de onde estou e chegar onde eu quero chegar, o coach definiu com você aí um processo de 10 semanas, então nós temos aqui um prazo. 10 semanas, ou 5 semanas, ou um ano, dependendo do que está sendo buscado, uma vez por mês durante um ano. Nesse período aqui, o que vai acontecer? Deixa eu apagar aqui com o meu apagador mágico aqui. Pronto, apaguei. O que vai acontecer? Esse processo de várias reuniões, ele é dividido em etapas. Então, por exemplo, uma das primeiras reuniões, ela é uma reunião de perguntas. Botar aqui perguntas. Onde o coach ele vai realmente observar quais são as crenças do coach, o que ele está buscando, como é que ele funciona. Essas perguntas elas acontecem o tempo inteiro, mas nesse primeiro momento, o objetivo principal das perguntas é entender o que ele está buscando. E aí nós vamos na segunda sessão, talvez na terceira sessão, o ideal é que seja na segunda, nós vamos usar com o nosso cliente uma ferramenta chamada SMART. SMART. O que é SMART? Do inglês, específico, mensurável, atingível, realista e temporal. O que significa? É uma ferramenta que nós usamos para saber qual é exatamente o objetivo do cliente, ou seja, específico. Como medir se esse objetivo está sendo alcançado, mensurável? Descobrir se é um objetivo plausível, atingível, porque está aqui, ó, atingível. Às vezes a pessoa sonha com uma coisa que é impossível, não tem como atingir. Ou talvez tenha como atingir, mas não no prazo que ela quer. Por exemplo, a pessoa diz, eu quero me casar com o Donald Trump. Não sei, depende. Isso é possível, sim ou não? Depende. Eu não consigo acreditar que uma pessoa comum, um brasileiro simples e anônimo, vai conseguir se casar com o Donald Trump. Então, dependendo, eu vou dizer para esse cliente, será que realmente isso é alcançável? E o cliente vai me dizer, não, pensando bem, não é. Agora, de repente, uma artista dos Estados Unidos, ela vai dizer, olha, Ricardo, eu quero te contratar e eu quero casar com o Donald Trump. Então, talvez seja muito mais viável no caso dela. Então, isso aqui vai variando de cliente para cliente. E não sou eu que vou dizer para o cliente que não é atingível. Eu só vou perguntar. Olha, de 0 a 10, o quanto você acha que esse teu ponto B é atingível? De 0 a 10, o quanto você acha que esse teu ponto B é realista? Você está entendendo isso? Legal? Realista e temporal. Ou seja, é possível estabelecer um prazo para que essa meta seja alcançada? Então, essa ferramenta aqui, ela vai dar um norte para você trabalhar com os pés no chão, para você seguir um projeto com os pés no chão. Logo depois, nós vamos para uma terceira ferramenta, que é uma ferramenta chamada SWOT. Essa ferramenta, ela tem o objetivo de, através das perguntas certas, um questionário, nós vamos descobrir junto com o nosso cliente, com o nosso coach, que é o nosso cliente, nós vamos descobrir quais são os pontos fortes dele e os pontos fracos dele, o que ele tem e o que ele não tem, o que ele tem em mãos que ele pode usar para chegar aqui e o que ele não tem, mas ele precisa trabalhar tanto de comportamento, de atitudes, de recursos, de network, de equipamentos, o que não tem, o que está faltando. É aqui nessa ferramenta que nós vamos descobrindo. E aí daqui em diante,
nós vamos criar várias sessões onde nós vamos tratar essa pessoa, tratar na sua mentalidade, tratar na sua procrastinação, tratar ajudando a criar projetos. Então nós temos ferramentas para planejamento estratégico, como por exemplo uma ferramenta conhecidíssima chamada 5W2H, PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir. Nós vamos trabalhar quais são os valores dessa pessoa, para ela entender quais são os valores dela, porque são os valores que impulsionam uma pessoa, é o que nos move. Então, de repente a pessoa diz, olha, eu quero juntar 50 mil, eu quero juntar 500 mil, mas se você descobrir que o dinheiro para ela não é algo que ela valoriza realmente, de repente ela quer juntar porque ela escutou o amigo dizendo que vai juntar também, mas não é algo que ela valoriza, nós vamos ter que trabalhar. Ou você muda esse valor, você ressignifica esse valor, ou você muda a sua meta. Então, tudo isso aqui vai sendo trabalhado através de sessões. E essas sessões, elas são mágicas, elas são empolgantes, elas são fascinantes, elas têm dinâmicas, elas têm ferramentas, elas têm muito sorriso, muita lágrima, elas têm aperto de mão, elas têm abraço. O momento em que um coach está conversando com o seu coach é um momento de extrema confiança, extrema intimidade profissional, mas eu digo aquela intimidade quase que de um pai conversando com um filho. E nesses momentos, as ideias vão surgindo. E aí, para finalizar, o mais importante, entre uma sessão e outra, sempre vai haver um desafio. Qual é o desafio? É algo que o coach e o seu cliente vão combinar para que o coach, o cliente, vá praticar durante uma semana, entre uma sessão e outra, de maneira que quando ele sai daqui, ele sai com um desafio e quando ele chega na semana seguinte, ele presta contas do desafio. E esses desafios são desafios que fazem a pessoa sair da zona de conforto e ir caminhando, até que quando chegar na última sessão, o resultado já vai estar real, já vai estar disponível, já vai ter acontecido. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então isso daí é o coach. Agora, o coaching, o processo. Agora, quem é o coach? O coach é um profissional que foi treinado para conduzir uma pessoa nesse processo aqui. Então, esse profissional, para se tornar profissional de coach, não precisa de faculdade. Para se tornar profissional de coach, não precisa ter segundo grau completo. A única coisa que você precisa para se tornar um profissional de coach, um coach profissional, é ser inteligente, gostar de ajudar pessoas e fazer uma formação, um treinamento. Geralmente tem duas maneiras de você fazer um treinamento como esse. Uma delas é participando de uma escola presencial. Muitas escolas oferecem esse treinamento presencial, onde você fica de 3 a 6 dias dentro de um auditório, e nesse auditório você vivencia experiências, você faz algumas dinâmicas, aprende a metodologia, aprende a teoria, e você sai daquele auditório formado como Professional Life Coach. Então tem várias escolas que oferecem isso. E o nosso instituto, que é o Instituto de Educação Comportamental, criou uma metodologia bem diferenciada, bem, eu posso dizer, revolucionária, porque nós formamos um coach não apenas em 3 dias, nós formamos um coach num período entre 1 mês e 3 meses, como? Através de um curso totalmente online. E quais são as vantagens e diferenciais da nossa formação por ser online? São várias. Uma delas é a seguinte: um treinamento de um final de semana inteiro, de 3 dias, de 4 dias, de 5 dias, ele é muito impactante, porque tem dinâmica e as pessoas se abraçam, as pessoas choram, mas é comprovado que é praticamente impossível uma pessoa guardar uma informação profissional desse nível, dessa amplitude, durante um treinamento intensivo desse de final de semana. É muita informação para o cérebro processar. E a nossa metodologia ela é diferenciada, porque a nossa metodologia são 60 vídeos curtos, são cerca de 20 a 30 minutos cada vídeo, e em cada um dos nossos 60 vídeos vai ter uma das técnicas, metodologias e ferramentas para você aprender a profissão
completa, com excelência. Como é que você estuda esses vídeos? Você se inscreve na formação, você faz o seu próprio horário de estudo. Então você pode criar o seu planejamento, olha, eu vou assistir 2 vídeos por dia, eu quero terminar em 1 mês. Eu vou assistir 3 vídeos por dia, eu quero terminar em 20 dias. Não, eu vou assistir 1 vídeo por dia, eu quero terminar em 2 meses. Isso daí é uma decisão sua. Só que para cada vídeo nós vamos ter uma tarefa. São tarefas maravilhosas. Então o que acontece? Por exemplo, tem um vídeo que eu vou dizer para você o seguinte, olha, acabando esse vídeo, você procure a sua esposa, você procure o seu filho, e você vai perguntar para o seu filho, para a sua esposa, você vai sentar de frente com ele, aí eu oriento como é que senta, você vai perguntar para o seu filho quais foram os 3 piores momentos da vida do seu filho. Aí quando você pergunta num ambiente reservado, você vai perceber que o seu filho vai falar coisas que você nunca imaginou. E aí você vai ficar todo impactado, você vai descobrir quem é o seu filho de verdade. Ele vai falar, pai, um dos piores momentos foi aquele dia que o senhor chegou em casa, o senhor perdeu o emprego, e eu fiquei muito preocupado. Isso vai mexer com vocês dois, vai criar uma conexão. E para finalizar a dinâmica, você vai perguntar para o teu filho, filho, quais foram os 3 melhores momentos da sua vida? Aí daqui a pouco seu filho vai estar chorando, ele vai abrir um sorriso, ele vai falar, pai, o meu melhor momento da minha vida foi quando eu me casei, pai. E o outro melhor momento foi esse, foi aquele. Então vocês vão se conhecer e você vai descobrir quais são os valores do seu filho, quais são as dores do seu filho. É assim que funciona o coaching. Então, nos nossos 60 vídeos, são 60 tarefas desse tipo. Eu vou dizer como é que usa as ferramentas, como é que olha nos olhos, como é que senta, como é que se cria um ambiente mágico para uma reunião. E quando você se forma como coach, você tem várias maneiras de usar isso. A primeira, a melhor delas, você vai usar na sua vida. Então, você vai pegar os seus problemas e você vai começar a tratar sendo o seu próprio coach. Você é o seu próprio coach. O nome disso é personal coach, ou self-coaching, ou auto-coaching. Então, você vai se ministrar, você vai se ajudar, você vai se confrontar, você vai se transformar. Isso, para mim, já faz valer qualquer formação. Eu digo, qualquer ser humano precisa se tornar coach por esse motivo. Segundo motivo, você vai ajudar quem você quiser, por onde você passar, através desse poder do coaching. Você vai ajudar no seu trabalho, vai ajudar seus funcionários, vai ajudar a sua equipe, vai ajudar o seu patrão, vai ajudar o seu negócio, você vai ajudar a sua família, seu filho, sua esposa, seu marido, por onde você passar. Terceiro lugar, você vai poder palestrar e dar treinamentos, ajudar pessoas a entenderem inteligência emocional, foco, tomar atitudes empreendedoras, etc. Centenas de metodologias que vão sendo tratadas no processo de coaching. Você vai poder dar aula, você vai poder palestrar e também, não posso deixar de falar, você como um profissional formado em Professional Life Coach, você vai poder trabalhar com isso. E como é que se faz esse trabalho? Um processo desse tipo aqui, que uma pessoa te contrata para você ajudar a resolver o problema dela, um processo desse de 10 sessões, geralmente se cobra para um coach que está começando, início de carreira, um coach que está no zero, ele cobra entre 150 e 200 reais por sessão. Um processo de 10 sessões, você faz um pacote com o cliente de R$ 1.500 a R$ 2.000 por cliente. Se você é alguém mais experiente, você já vai cobrar 300 reais por sessão. Existem coaches que cobram 500 reais, R$ 1.000, R$ 5.000 por sessão. É claro que isso, conforme o seu nome vai crescendo, a sua autoridade, as indicações, o tipo de cliente que você atende, o nicho que você atende, mas é uma profissão e é uma carreira. É claro que eu digo, nunca devemos nos tornar coaches pensando no dinheiro que nós vamos ganhar. Porque o dinheiro não pode ser a missão de vida de ninguém. Você deve se tornar coach pensando em ajudar, em impactar, em ser luz por onde você passa. E, obviamente, as pessoas vão estar dispostas, se você se tornar um bom profissional, as pessoas vão estar dispostas a te pagar muito bem, a te remunerar muito bem por esse trabalho
Porque as pessoas têm problemas, todos estão procurando socorro, as pessoas estão desesperadas procurando por mentores, e o mentor é alguém que já chegou lá, é alguém que sabe mostrar o caminho. Esse é o trabalho do coach, ok? Acho que eu te falei muita coisa em um tempo curto, talvez você não tenha visto ninguém falando de uma maneira tão clara sobre como funciona o processo. Agora, sim, 20, eu não sei quanto tempo foi, mas sim, 20 ou 30 minutos eu consegui te dar essas informações. Imagine-se estudando no nosso curso online, são 60 vídeos, você faz o seu horário. Além dos 60 vídeos, tem um grupo exclusivo no WhatsApp que eu participo, muitos outros coaches formados na nossa escola participam, tiram dúvidas em tempo real, nós compartilhamos ferramentas, vídeos, metodologias extras. E além disso, além do curso do grupo no WhatsApp, você vai ganhar uma biblioteca digital com centenas de ferramentas de coaching diferenciadas, e-books, pautas, material de apoio para que você possa usar na sua carreira. E você não vai ser mentoreado apenas no curso, durante o curso, mas depois que você se formar, é estabelecida uma aliança entre você e o nosso instituto para que o tempo inteiro você tenha a nossa ajuda para entrar no mercado de trabalho, para aplicar o coaching na sua vida e ter a sua vida transformada, ok? Então é isso aí, gente. Aqui embaixo eu vou colocar um botão com um link, e esse link é da nossa página, onde eu explico por escrito a metodologia, os assuntos que são tratados, tiro algumas dúvidas extras, e no final tem um botão de pagamento, para que você possa, caso queira ingressar nessa carreira maravilhosa, faz o seu pagamento, paga em até 18 vezes no cartão, começa a estudar imediatamente. Se você tiver alguma dúvida, também vai estar em algum lugar da página que você vai abrir o meu WhatsApp pessoal. Eu quero tirar as suas dúvidas e quero te ajudar. Legal? Então, um grande abraço, eu desejo sucesso para a sua vida e eu quero te lembrar, não existe problema sem solução. Tá ok? Prazer falar contigo. Até a próxima. Tchau, tchau.